Olá, meu nome é Luciana, sou do primeiro enfermagem. Vim falar hoje sobre os sintomas de Alzheimer. O sintoma de Alzheimer, ele é dividido em 4 fases, já que a doença tem quadros clínicos diferentes. O primeiro estágio, de forma geral, é onde os sintomas da doença Alzheimer começam a aparecer, onde o paciente apresenta comprometimento da memória, até mesmo atividades que acabaram de acontecer, dificuldade de aprendizado, se perder em locais familiares, perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas, mudança nas habilidades visuais e espaciais. Na segunda fase do Alzheimer, o paciente apresenta dificuldade de falar, deixa de conseguir morar sozinho, pode ter alucinações e se perder até mesmo dentro de casa. Apresenta agressividade, apresenta problema na coordenação que acarreta em dificuldade para realizar tarefas simples e apresenta agitação constante. Nessas duas fases que eu acabei de falar, a primeira é onde os sintomas estão começando a aparecer, como por exemplo, no comprometimento da memória. O paciente ele vai começar a esquecer do que ele acabou de fazer. Como, por exemplo, ele acordou e vai querer arrumar a cama, uma coisa que ele fazia diariamente, aí ele vai arrumar a cama, aí ele esqueceu que ele arrumou a cama. Para ele não arrumar a cama, foi outra pessoa que arrumou no lugar dele. Dificuldade de aprendizado. Por exemplo, nessa pandemia, a gente aprendeu muito sobre a higienização da mão. O paciente que tem esses sintomas de Alzheimer, que tem a doença Alzheimer, ele pode aprender a higienização da mão, mas só que ele vai ter a dificuldade maior por conta dessa doença, que quando a gente estiver explicando o passo para ele, ele não vai conseguir, como eu posso dizer, não vai conseguir colocar, não vai conseguir encaixar na cabeça dele o primeiro passo. Como o primeiro passo qual é? Molhar a mãozinha, colocar o sabão, álcool gel e ficar fazendo isso aqui até... Ele não vai conseguir capturar essa mensagem. Perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas. Por exemplo, ele gostava muito de tocar violão, mas aí ele não consegue mais por conta que essa doença ele envolve muito com o cérebro. Então ele esqueceu como tocar um violão, como posicionar um violão, como fazer a nota de um violão. Se perder em locais familiares. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o paciente que apresenta os sintomas de Alzheimer, que está na primeira fase, ele se perde por conta que ele esqueceu o caminho que ele ia para a casa dele. Ele ainda está morando sozinho, o paciente. Por exemplo, a dona Joana. Dona Joana ia frequentemente para a casa da sua mãe. Mas por conta dessa doença, ela ia para casa agora, né, com essa doença, ela ia pro caminho, mas só que ela se perdia, porque ela não sabia mais onde ela estava, não sabia para onde é que virava, se virava para a esquerda, ou se virava para a direita. Ela se perdia em locais familiares. Mudança nas habilidades visuais e espaciais. A segunda fase, que eu acabei de falar, ela tem dificuldade de falar, por conta que ela esquece as palavras que ela vai falar. Deixa de conseguir morar sozinho, por conta que ela vai se perder em locais tipo comuns, por exemplo, dentro do banheiro, vai se perder dentro do quarto, não vai saber o que mais é quarto, não vai saber mais o que é banheiro. Pode ter alucinações, por exemplo, ela vai estar vendo coisas que não são reais, coisas que a gente não está vendo. Pode se perder até mesmo dentro de casa, como eu acabei de dizer, ela está caminhando na casa tranquilamente, só que ela esqueceu onde é que fica a sala, ela se esqueceu onde fica o quarto, ela se esqueceu onde fica o banheiro. Apresenta agressividade, ela fica muito agressiva por conta que ela já não consegue mais reconhecer, ela fica agitada. Apresenta problemas na coordenação motora, que acarretam em dificuldade de aprender para realizar tarefas simples e apresenta agitação constante. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela apresenta problema com a coordenação motora. A coordenação motora dela não obedece mais ela. Não quer mais deixá-la em paz. Os músculos ficam palpitando, fica fazendo essas coisas que fica com dificuldade de fazer simples coisas. Por exemplo, lavar uma louça.
ela tem dificuldade porque a coordenação motora dela não está deixando ela fazer o movimento circular. Na terceira fase, o paciente pode embarcar incontinência urinária e fecal, dificuldade para alimentar e engolir, comportamento inapropriado em público, não conseguir entender o que acontece ao seu redor, resistência e cumprir atividades diárias e deficiência motora, inclusive com dificuldade para caminhar e até mesmo com o uso de cadeiras de rodas. Nessa terceira fase, o paciente já está um pouco mais grave, já está no nível mais elevado. Por exemplo, nessa incontinência urinária e fecal, ele já não consegue segurar mais a urina e também não consegue mais segurar as fezes. Dificuldade para alimentar e engolir. Ele está ali comendo, mas ele não está conseguindo mastigar. Não está tendo mais aquela movimentação. No comportamento inapropriado em público, ele, como posso dizer, a gente está aqui, eu estou aqui caminhando com a dona Joana, aí a dona Joana do nada começa a tirar as roupas no meio de todo mundo, começa a querer me bater, me agredir, falar alto, chorar, não conseguir entender o que acontece ao seu redor, ela não consegue entender por que a gente está indo na feira, ela não consegue entender por que aquele cara está vendendo maçã, ela não consegue entender porque o carro está vindo perto dela, ela fica agitada. Apresenta resistência e cumprir atividades diárias e deficiência motora, inclusive com dificuldade para caminhar e até mesmo ao uso de cadeiras de rodas, ou seja, ela tem deficiência motora, onde as perninhas dela não conseguem mais caminhar como antes, onde ela tem que até ter o uso de cadeira de rodas, porque ela não está conseguindo mais se movimentar como ela se movimentava antigamente. Agora, passando para a fase 4, a fase 4 é considerada a fase terminal da doença, onde o paciente apresenta mutismo, dificuldade para reconhecer familiares, amigos ou objetos conhecidos, restrição de leito, por perda completa de movimento e infecção constante. O mutismo, a pessoa fica chamando, ô dona Joana, e ela fica, e a pessoa, dona Joana, e ela, oi. Você conhece o seu neto? Isso já vai para dificuldade para reconhecer familiares, amigos ou objetos familiares. Ou ela chega, você conhece aqui seu neto? Ela, oi meu bichinho, quem é você? Amigos, olha dona Joana, você conhece o seu João? Aí ela vai ficar tipo, não conheço. Quem é você? Objetos, ela não vai conhecer essa caneta, ela não vai saber mais o que é caneta. E restrição de leito por perda completa de movimento, ou seja, ela vai perder totalmente a movimentação dela, a coordenação motora dela vai perder completamente. E infecção constante, porque ela vai ficar deitada e ela vai ter altos riscos de infecção. Então esse foi o meu trabalho, esse foi a minha parte do simulado e eu finalizo aqui com um agradecimento à sua atenção, professor. Tenha um bom dia.